Fala, meu querido, como é que você tá? Você tá bom ou não? Seguinte, vou trazer um negocinho diferente hoje aqui pro canal. Hoje a gente vai analisar uma proposta que um seguidor me mandou, que ele recebeu para instalar uma usina de locação. Beleza? A gente vai analisar os resultados que prometeram para ele e eu vou apontar algumas coisas aqui para você. Eu apaguei tudo que dava para apagar, tanto do seguidor, apaguei nome, apaguei e-mail, apaguei até a capinha que como ele anexou o PDF, aparece uma prévia ali do PDF no e-mail. Até aquilo eu apaguei para não ter problema. Recortei alguns pedaços da proposta, apaguei cidade, apaguei tudo, beleza? Então, eu não quero falar mal de ninguém aqui. Eu quero alertar você que vai instalar uma usina de locação e recebe algumas propostas. Você vai ver que tem algumas coisas meio absurdas, beleza? Vamos lá dar uma olhada nesse conteúdo então. Bom, esse daqui é o e-mail que eu recebi, tá? Já conferi umas 10 vezes para ter certeza que não vazou nada, não vazou. Paguei o e-mail, paguei o nome. Ó, o e-mail, eu tô gravando esse vídeo dia 28 de janeiro de 25. Foi enviado dia 27 de janeiro de 25. Então, foi enviado ontem, beleza? Ontem de noite, 9 horas da noite. Eu já tinha até outro tema pro vídeo de hoje, mas eu resolvi gravar esse daqui. Olá, Gustavo, tudo bom? Vi esse vídeo no YouTube e gostaria de saber se você pode analisar uma proposta que recebi para a instalação de uma usina de locação de energia solar. Beleza? Usina de locação. Sou de Piriri Pororó. Obrigado atenciosamente. Apaguei até a capa do PDF que ele anexou aqui para mim. Eu baixei o PDF. Primeira coisa que eu fui olhar foram os resultados financeiros, porque essa é a minha especialidade. Apesar de eu ser engenheiro eletricista de formação pela Universidade de São Paulo, já tive empresa integradora, já subi em telhado, já fiz projeto. Então, eu não sei só da parte financeira, mas a minha especialidade hoje é análise de viabilidade. Então, a primeira coisa que eu fui ver foi o resultado financeiro que prometeram para ele. E, pasmem, foi isso aqui que prometeram para ele. Uma TIR de 50,85%, um payback de 2 anos, 2 anos e 2 meses, e um VPL de 3.365.000. Vocês vão entender mais para frente a complexidade do absurdo que é você prometer um VPL de 3.300 pro cara. Mas beleza, vamos começar a apontar as coisas aqui que eu faria diferente, digamos assim, tá? Não vou falar que tá errado, vou falar que eu faria diferente. Ó, ele tá prometendo aqui 214 módulos de 585 watts. É uma usina de 75, tá vendo? Dois inversores de 37,5, isso aqui vai dar 75. Então vamos lá, 214 é uma cidade de Pernambuco, tá? Eu vou colocar Recife, vai. Não vai mudar muito isso daqui, tá? Porque o que muda de cidade para cidade? Muda a irradiação do local e vai mudar o tanto que vai gerar. Mas eu vou configurar para gerar o tanto que ele prometeu na proposta, beleza? Então a cidade não faz diferença. Vamos lá então, é uma usina grupo B, de 75, né? No modelo de aluguel. Vamos colocar que ela vai compensar a energia em grupo B, tá? B1 ou B3 não vai fazer diferença, mas são as maiores tarifas. Tô dando um crédito para ele, para o cara que fez a proposta, para a gente colocar o máximo possível a tarifa que vale mais, tá? Vou puxar o máximo a sardinha pro lado dele para ver se bate esse 50% de TIR. Então, maravilha. Como é uma usina de locação, primeiro ponto é, se a usina é de locação em solo ainda, 99% das vezes, ela não vai ter simultaneidade, certo? Ela vai ter ali, sei lá, uma câmera, porque ela não tem carga. Ela pode ter uma lâmpada, uma cerca elétrica, um computador ali, um ponto de internet. Vai ter uma simultaneidade de 50 kWh, sei lá, dos 15 mil que ele prometeu gerar, 50 vai ser simultaneidade. Olha lá. Pode ser que ele instale uma usina de locação num local com muita simultaneidade? Pode ser, mas tá errado, né? Porque como é que você vai ter controle do tanto? Não é que tá errado, dá para fazer, mas como é que você vai ter controle do tanto de energia que você vai passar pro seu beneficiário? Se você tá, cada mês que passa, você consome uma quantidade de energia ali na simultaneidade. Ainda mais, se ele tá prometendo, vamos adiantar um pouquinho aqui. Olha aqui, ele tá prometendo, olha aqui embaixo no meu mouse, 60%. Eu não consigo dar zoom, gente. Tá, mas você tá vendo aqui, 60% de simultaneidade. Se ele tá prometendo 60% de simultaneidade num sistema que gera 15 mil, são 15.435 vezes 0,6. Ou seja, ele está instalando uma usina de locação numa unidade consumidora que tem 9.200 kWh de consumo instantâneo.
Ah, Gustavo, pode ser que ele vai alugar a usina para alguém que vai fazer um alto consumo. Pode ser. Mas por que ele chamaria de usina de locação nesse caso? Vamos colocar que não tem carga, tá? O primeiro ponto de que eu faria diferente, digamos assim, é essa simultaneidade de 60%, que em usina de locação isso aqui não faz o menor sentido, tá? Se for uma usina em local sem carga. Vamos primeiro colocar os módulos, né? 214 módulos de 585. Isso aqui vai dar 125,19 kWp. 125,19 kWp num sistema de 75 de inversor. Olha o tamanho desse overload. E a gente está falando de uma usina de solo. A usina de solo você coloca exatamente virado para o sol, inclinação exatamente para o sol. E a gente está falando aqui de um sobredimensionamento, de um overload de entre 60% e 70%. Eu não faria nunca um negócio desse. Mas beleza, vamos lá. Vamos diminuir esse rendimento global para a gente, geração estimada, bater exatamente com o que ele está prometendo lá. Ele está prometendo uma geração de 15.435. Então vamos configurar aqui. Vamos diminuir para 75. 15.400. 15.435. Maravilha. Chegamos, vamos calcular considerando exatamente a geração que ele prometeu. Certo? Beleza. Precificação não vai. Isso aqui é um software para quem trabalha com energia solar. Então a precificação não muda nada nesse caso. Vou pôr qualquer coisa aqui. Aqui vai ser uma usina de 75, certo? Eu vou fazer a análise aqui puxando, assim, um negócio completamente irresponsável que eu vou fazer aqui, tá? Fique claro. Eu vou considerar que ele não vai pagar TUS de G. Eu vou considerar que as faturas vão estar na mesma titularidade do que a usina, certo? Para ele ter o benefício da isenção de impostos lá na hora que for compensar a energia. Eu vou considerar o cenário mais otimista que tem. Vou jogar uma bandeira amarela para subir o valor da tarifa. O tipo de TUS de G não muda, porque aqui eu coloquei 0. Vou colocar que o cara que alugar essa usina vai ter só 10% de economia, o que esse tipo de coisa não vende, tá? O cara não entra nesse tipo de negócio se ele não tiver ali pelo menos 15%, 20%, 30% de preferência. Mas pelo menos 15%. 10% ninguém entra por causa de 10%. Mas vamos pôr economia de 10%. Não vai ter empresa para fazer gestão, então não vai ter empresa para morder uma parte do aluguel. Ele vai sonegar imposto e não vai pagar imposto em cima do aluguel, beleza? Quanto que é a proposta? Vamos dar uma olhada aqui. Tá aqui em cima, 384 mil. 384 mil para construir. Não vou colocar custo de conexão, vou considerar que o orçamento de conexão desse cara vai ser 0. Vou considerar que ele já tem o terreno. Não está considerando também retrofit de inversores, tá? Para eu mostrar a tabela inteira, eu preciso mostrar o PDF, eu não quero mostrar o PDF. Mas eu conferi, não está considerando retrofit de inversores. O que é o retrofit de inversores? É uma precaução que a gente tem, que a gente considera que daqui a 12 anos, os inversores vão parar de funcionar, vai precisar ser feita uma troca deles. Ainda mais com um overload desse aqui, de 60%. A chance desse inversor funcionar 25 anos sem dar pepino é 0, beleza? Mas eu vou considerar que não vai ter. Vou considerar que não vai ter, aliás, tem que considerar meio, porque o mínimo que a plataforma exige é 0,5% de operação e manutenção, porque ele também não está considerando operação e manutenção. Não vai precisar alugar área, não vai precisar pagar IPTU, não vou fazer seguro dessa usina e não vou pagar advogado, não vou pagar contador, eu vou fazer tudo. Eu vou fazer o contrato, eu vou cobrar, eu vou fazer tudo. Não tem custo com nada. Não tem custo, vou sonegar imposto, melhor cenário possível. E não vou pagar TUS de G. Ah lá, a plataforma não deixa 0. Tem que ser 0,5% pelo menos de operação e manutenção. Nesse cenário absurdo aqui, vamos ver quanto deu de retorno. Ó, 67% de overload. Sendo que o recomendado é em torno de 30%. Ah, Gustavo, mas o inversor na folha de dados dele fala que pode fazer até 100% de overload. Pode, mas isso é, por exemplo, se a string está virada para o sul, por exemplo, tem que virar para o norte, né? Se ela está virada para o sul, você faz um overload bacana para compensar essas perdas. Se é uma usina leste-oeste, você faz um overload bacana para compensar essas perdas. Agora, uma usina virada para o norte, com inclinação ideal, você vai fazer um overload de 67%, não faz o menor sentido, beleza? Mas isso é uma questão de projeto. Se quiser fazer, pode fazer. Estou dando pitacos. Que o vídeo é meu, eu vou dar pitaco. O que mais que tem para falar aqui? Ah,
O cenário pós 2028, tá aqui embaixo, ó. Eu não sei, eu espero que você esteja conseguindo ver, provavelmente minha câmera está aqui, mas aqui embaixo está aqui, ó. Após 2028, está sendo considerada a continuidade de pagamento de 90% do FUB. Ou seja, depois de 2028, está considerando que vai continuar igual ao 2028, para sempre. Nessa análise aqui, mesmo no cenário mais otimista possível, eu considero que não vai compensar 100% do FUB e 100% do FUA, tá? Então a taxação aqui nesse caso está maior. Tá mais conservador, mesmo no cenário otimista. Beleza. Primeira coisa, a tarifa de compensação é 0,83926. Tá? A tarifa de compensação, no melhor dos casos, com a titularidade das beneficiárias na mesma titularidade da usina, o que traz alguns riscos para o dono da usina. Tá? Por exemplo, se o cara lá na beneficiária faz um gato, o responsável é o dono da usina. Então, você colocar isso daqui, as faturas na mesma titularidade, sobe a tarifa, certo? Ela vem para esse valor aqui, só que traz alguns riscos para o dono da usina. Então, 0,83926. Vou dar um zoom a mais aqui. Vamos ver quanto que está aqui o valor do quilowatt-hora. Dá uma olhada aqui, ó. O valor do quilowatt-hora compensado, R$1. Se a gente ver aqui, ó, R$1, 1,06, 1,12, sendo que o quilowatt-hora é 0,83 no primeiro ano. E depois, ó, esse é o valor da energia injetada, tá? Até 28 ele mantém, certo? Porque a inflação joga um pouquinho para cima, no 6%. A inflação tá igual, tá prometendo lá, 6%. Só que a taxação vai comendo. Então, elas meio que brigam igual nesse caso. Fica aqui fixo em 84%. E a partir de 28 também dá uma caída, depois volta a subir por causa da inflação. Então, é em torno de 85% e não R$1 igual tá prometendo, certo? Inclusive, R$1 e subindo, tá? Maravilha. Vamos ver quanto que vai sobrar no bolso desse cara. Isso é o que vai ele receber bruto de aluguel. Ele vai sonegar imposto, então ele não vai pagar imposto. Custo, essa usina não tem custo nenhum, tá? Esse OIM aqui, ele não considera lá, então a usina funciona, toca sozinho, toca o pau, não precisa limpar, não precisa pagar tudo de G, não precisa pagar seguro, não precisa de contador, advogado, nada. Custo zero de operação da usina durante 25 anos. Isso aqui é o que vai sobrar líquido no bolso dele, anual, tá? 137, 137, 137, 136, 124. Esse aqui, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Não mostra os 25 anos aqui, mostra só os primeiros, tá? Mas já deu para ter uma ideia. Vamos ver quanto que ele está prometendo lá? Aqui, ó. Economia gerada. Isso aqui, ele está fazendo como se fosse autoconsumo, né? Sem solar, com solar, isso aqui já não faz sentido com falo de usina de locação, beleza? Mas é isso aqui que ele considera, essa linha economia, tá vendo? 178, 185, aqui, ó, 178, 185, a economia gerada. O que ele realmente vai receber de aluguel, limpo no bolso, sonegando imposto, não tendo custo, nada, é isso aqui. 137, 137, 137. Aqui ele está prometendo 178, 185, 192, 200 em 2028, sendo que vai ser 136, 70 mil a menos do que realmente vai ser se ele sonegar em cenário absurdo, beleza? Maravilha. Vamos dar uma olhadinha agora na TIR do pagamento à vista. Nesse cenário absurdo, ele vai ter uma TIR de 36%, certo? Vamos voltar aqui para cá. Ele vai ter uma TIR de 36% contra 50,85%. O VPL dele vai ser 614 mil. Contra 3.300.000. O que é o VPL? O VPL eu sempre falo assim nas análises que eu faço. Imagina uma máquina mágica que você dá um dinheiro para ela, ela te devolve esse dinheiro, por exemplo, você dá 300 mil para ela. Ela te devolve 300 mil e mais 614 mil. Isso que significa o VPL. O VPL é, ao final dos 25 anos, você vai ter um saldo com essa usina, certo? O saldo é 4 milhões e 800 mil. Só que daqui a 25 anos o dinheiro vale bem menos do que comparado a hoje. Então a gente tem que corrigir a desvalorização do dinheiro e trazer para o valor de hoje, para ver quanto esses 4.800 valeria hoje. Ele equivale a 614 mil, certo? Ah, Gustavo, isso aí depende do custo de capital, qual que a gente vai considerar para fazer o desconto? Sim, depende. Só que olha o custo de capital que eles consideram aqui. 6%. TMA significa taxa mínima de atratividade. O que significa isso? Hoje, a renda fixa está pagando 12,25%. Se ele pega esses 300 e... Quanto que é mesmo?
384 mil. Ele pode muito bem pegar esses 384 mil e, ao invés de investir na usina, ele põe na renda fixa, pega um pré-fixado ali, 12,25 ao ano, e beleza. Então, a taxa mínima de atratividade dessa usina, ela tem que ser pelo menos 12,25. Que ele pode pegar esse dinheiro e pôr na renda fixa que está pagando 12,25. Como que a taxa mínima de atratividade é 6? Como que isso aqui é 6? Quanto menor for essa taxa aqui, mais atrativo fica o investimento, porque o dinheiro valoriza menos com o tempo e o VPL fica maior. Maravilhoso, resultado lindo. Só que irreal, certo? Além do custo de oportunidade de 12,25, que é a taxa Selic hoje, eu considero ainda mais 2% de risco pelo negócio, certo? Adiciono 2% nessa desvalorização. E mais 1% de prêmio pela liquidez. Porque se você quiser ir lá sacar o dinheiro da usina, você não consegue. Você não tem liquidez nesse dinheiro mais. Investiu na usina, acabou. Vai ficar lá. Vai render o aluguel, mas o dinheiro está lá. Você não consegue sacar. Na renda fixa você consegue. Então, por isso que dá 15,25. É 12,25 mais 2 mais 1. Beleza? Nesse caso, tá dando isso daqui. Ah, dá 2,8 de payback simples? Dá 2,8 de payback simples. Só que a gente está fazendo o caso mais absurdo possível. Um caso responsável seria pagar 75 de TUS de G. Eu vou colocar TUS de G tipo 1, tá? A tipo 2 geralmente é 3 vezes o valor da tipo 1. Mas isso aqui, se você quiser, o cara que me chama no e-mail, me chama que eu faço uma análise para você, considerando vários cenários possíveis. Eu vou considerar só um cenário para você ter uma ideia do que eu tô falando. Pro cara que tá alugando, como é que funciona a usina de locação? Ele recebe R$1.000 de economia na conta dele e ele te paga, por exemplo, 800 de aluguel. Ele percebe R$200 no fim das contas. Ele recebe a economia de 1.000, te paga 800, 200 é o que ele percebeu por participar do negócio. Se você põe 10 aqui, ele recebe 1.000 de economia, te paga 900, percebeu R$100 só. Não faz muito sentido, entendeu? Vamos deixar 15 para puxar a sardinha pro lado dele. Vou deixar sem gestor ainda, ele vai atrás dos clientes, só que ele vai ter que pagar imposto, né? Se eu negar imposto não é certo, beleza? Vou considerar o retrofit de inversores, porque num overload desse aqui, essa usina, imagina que ela vai funcionar tanto tempo sem dar pau. 1% de operação e manutenção, que é mais ou menos o que gasta. 1% de seguro e R$200 por mês de custo com contador e advogado, pelo menos, tá? Pelo menos. Ainda tô deixando TUS de G tipo 1, tô deixando fatura na mesma titularidade que traz risco pro dono da usina, beleza? Tô deixando o cenário mais otimista. Tô considerando que ele já tem o terreno. Tô considerando que vai ser R$0 para ele conectar o sistema. Beleza? Vamos ver quanto que vai dar isso aqui de retorno. Aqui uns custos agora. Ele tem custo com TUS de G, com operação e manutenção, com seguro e com administrativo. Maravilha. Vai sobrar líquido para ele, líquido anual, 103 em 2025, 102 em 2026, 100 em 2027. Vamos comparar com o que está lá? 2025, 103 contra 178, 102 contra 185, 100 contra 192, 99 contra 200, 87 contra 210, 91 contra 222, 97 contra 233. Acho que é uma diferença considerável, né? Beleza. Vamos dar uma olhada agora nos indicadores financeiros, tá? O payback pulou para 3,8, payback simples, certo? O VPL caiu para 326. Vamos puxar a sardinha mais um pouco pro lado dele. Eu não vou colocar risco pelo negócio e não vou colocar prêmio pela liquidez, beleza? Vou considerar só a taxa Selic. Mesmo nesse caso, tá dando 507 mil de VPL contra quanto que tinha prometido lá? 3.365.000. É mais ou menos assim, você chega, imagina que você tem um dinheiro para investir, você chega num assessor de investimento da XP, fala, olha meu assessor, quanto que eu vou ter mais ou menos no final de 25 anos com esse investimento que eu vou fazer? Ele fala assim, você vai ter 3.365.000 e na verdade você vai ter 507 mil. Você acha que é motivo para ficar chateado? Acho que não, né? Diferencia besta. Dinheiro é uma coisa fácil de ganhar, né? Ninguém precisa trabalhar para conquistar. Certo? E a TIR 26,9 contra 50,85. Lembrando, é o cenário
mais otimista possível, tá? Mais otimista possível. Tem alguns outros cenários que a gente precisa considerar, por exemplo, o GG tipo 2. A gente considerar que o cenário depois de 2028, que a taxação vai ser um pouco maior. A gente levar em consideração que se ele não quer ter zero de dor de cabeça, ele precisa ou tirar as faturas da mesma titularidade ou colocar uma empresa para fazer a gestão aqui que vai cobrar uma porcentagem em cima dos aluguéis. Se ele quiser ser mais atrativo, ele tem que colocar aqui uma economia maior, porque já tem um monte de usina oferecendo 15%, etc, etc, etc. Vamos ver mais umas coisas aqui na proposta. Ele está considerando que a área útil é de 432 metros quadrados. Se a gente fizer aqui, ó, são quantos módulos mesmo? São 214 módulos, né? Então, se a gente fizer 432 dividido por 214, vai dar 2 metros quadrados por módulo. Ou seja, essa conta aqui só faz sentido se for instalado em telhado e o módulo tiver um do ladinho do outro, assim, ó. Você vai ter 200 módulos, não vai ter nem espaço para andar, porque o módulo tem 2 metros quadrados e a conta está dando 2 metros quadrados. Se você for colocar no solo, você tem que colocar uma fileira com uma distância considerável da outra. Você tem que colocar o alambrado afastado da fileira para não fazer sombra. Você tem que colocar uma casinha de inversor, etc, etc, etc. A área estimada é muito maior para uma usina de 75. Aqui, ó, eu escondi a cidade. Estado é Pernambuco. O estado vai fazer diferença por causa da distribuidora e da tarifa. Consequentemente, da tarifa, né? A cidade não faz tanta diferença, já que a gente ajustou a geração para ficar igual ao que foi prometido aqui. Mas isso aqui também, jamais eu faria um projeto com tanta placa para o inversor de 75. Se você precisar de uma análise de viabilidade responsável, que vai cuidar direitinho do seu dinheiro, vai cuidar dos números com carinho para você não entrar em rascada, beleza? Entre em contato via e-mail, vou deixar aqui na descrição. Ou se você for um integrador e quiser essa plataforma para poder oferecer uma análise de viabilidade responsável para os seus clientes de usina de locação, eu vou deixar também o link no Propossol, beleza? Chegou até aqui e não curtiu, não seguiu o canal, né? Então, por favor, deixa seu like. Quando você dá like, o YouTube entrega para mais gente, isso me ajuda. E além disso, também fala que está gostando, assim eu continuo produzindo os conteúdos, beleza? Qualquer dúvida também, deixa aqui nos comentários, sugestão, crítica, qualquer coisa, beleza? Um abraço e até mais, velho.